Olá, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Espero que esteja tudo bem. Eu sou o André Godoy, este aqui é o canal Dinheiro. Hoje é dia 4 de março, terça-feira. Ainda é carnaval. E... bem, o Hulk mandou uma sugestão aqui. Aliás, obrigado, Hulk, pela sugestão, pedindo para conversarmos um pouco sobre a Suíça. Poxa, já que você toca tanto no assunto da Suíça, comenta tanto a respeito da Suíça, por que não um vídeo? Então, me ocorreu fazer um vídeo juntando aqui, digamos, o útil ao agradável, né? Vamos aproveitar que estamos em época de carnaval e vamos tentar estudar as diferenças entre a Suíça e o Brasil no momento em que somos o nosso pior, que é a época de carnaval. Bom, se você sair por aí buscando explicações para a riqueza da Suíça, para o progresso da Suíça, você vai encontrar um monte de desculpas, e praticamente todas elas esfarrapadas. A desculpa mais comum que você vai ouvir é a seguinte: a Suíça é muito rica, muito próspera, porque ela está numa região da Europa chamada The Blue Banana. Já ouviu falar disso? A banana azul. A banana azul é uma região do continente, e na verdade não é exatamente só continente, porque pega a Inglaterra também. É uma região que faz uma espécie de um desenho de uma banana mesmo, né? Que pega lá mais ou menos um pouco abaixo a Suíça, a Áustria, um pedaço da Alemanha e vai até a Inglaterra. Essa região ela é considerada há mais de milênio o eixo do desenvolvimento econômico da Europa. E não sei porquê, nunca me ocorreu ver por que batizaram essa região de banana azul, the Blue Banana. Então, muita gente diz: a Suíça é rica porque ela está na Blue Banana. Só que se você parar para pensar, você vai ver que isso é conversa mole, porque ela estar lá é uma coincidência geográfica. Ela poderia não ser como os outros e ela poderia ser menos do que os outros, por exemplo. E no entanto ela é mais do que os vizinhos. Ela é mais rica, mais próspera. E enfim, a localização geográfica, a localização dela dentro da banana azul, eu acho que é mais fácil ser digamos assim, a banana azul, a região banana azul, digamos, ela é mais provável que seja ela uma consequência do que uma causa de alguma coisa, né? É mais provável que essa região tenha existido, tenha se formado e tenha adquirido esse apelido porque ali é a origem de países muito ricos e de regiões muito ricas de determinados países, do que o contrário, né? Magicamente quem está dentro da banana azul vira um país próspero, vira uma região rica. É meio furado isso. Se você vasculhar, você vai ver um monte de justificativas que na verdade novamente serão mais as causas do que as consequências. Enfim, se você cavar bem fundo na história da Suíça, mas bem fundo mesmo, tá? Você vai chegar no episódio da história da Confederação Helvética, que é o nome oficial da Suíça, lá por volta de 1500, 1600, né? Um padre francês fugiu para a Suíça, para a cidade de Genebra especificamente. Quando esse padre francês chegou em Genebra, ele encontrou na cidade um lugar que ao mesmo tempo era um abrigo para ele e uma baderna. Esse padre francês, quando ele chegou a Genebra, ele deu de cara com a perspectiva de um novo lar, talvez o último que lhe restasse naquele momento,
e a necessidade de fazer alguma coisa, porque a coisa onde ele estava, onde ele havia, por falta de opção talvez, decidido morar, era um dos lugares mais zoados da Europa, Genebra. Zoado por quê e quem era esse cara? Quem era esse padre? Zoado porque Genebra, na ocasião, era simplesmente uma região dominada por atravessadores de alimentos. Eram sujeitos que não tinham lá muito escrúpulo comercial, eram aquele tipo de gente que compravam lotes enormes de comida e deixavam o povo passando fome, e as condições econômicas da época, na época não existia essa coisa chamada capitalismo, então a produtividade era terrivelmente baixa. Então você especular com estoque de alimentos naquela época implicava em fazer as pessoas passarem fome. E Genebra era o antro desses gangsters, digamos assim. Um lugar pobre, tá? Um lugar pobre e moralmente bem falido. Mas foi o lugar onde esse padre francês conseguiu abrigo. Esse padre francês se chamava João Calvino. E ele estava fugindo da perseguição que a Igreja Católica estava fazendo contra ele, porque a Igreja Católica estava decidida a passar o Calvino no fio da espada. Calvino era um padre francês que se encantou pelas ideias de Lutero. Quando a Igreja percebeu isso, Calvino não foi o único, evidentemente, a Igreja iniciou um movimento de caça a esses caras, literalmente, porque a França era um território, a França sempre foi estrategicamente o lugar mais importante para a Igreja Católica em toda a Europa. Então ali eles não podiam permitir digamos assim, o nascimento de um novo cristianismo, vamos colocar dessa maneira, uma cisão. Então a coisa ficou feia pro lado do Calvino e ele realmente teve que dar no pé. O lugar onde ele foi parar, Genebra, que já era um lugar moralmente podre. Só que aconteceu o seguinte: quando Calvino chegou a Genebra e ele viu aquele cenário, em vez dele se desesperar, em vez dele se horrorizar com aquela imoralidade terrível que existia naquela cidade, a pobreza, essas coisas andam juntas, né? Calvino resolveu escolher Genebra como o ponto de partida da sua reforma do cristianismo. Em Genebra ele falou: olha, aqui é que estão os pecadores, aqui é que estão os caídos, muito bem, então é aqui que eu vou ficar. É aqui que nós vamos ver se essa história de cristianismo funciona ou não. E assim foi. Foi realmente em Genebra que Calvino se estabeleceu. Foi em Genebra que Calvino escreveu o seu famoso livro, As Institutas, um tijolo desse tamanho, onde ele dá toda a sua interpretação da doutrina cristã. Um parêntese aqui: por ignorância ou por frouxidão conceitual, costuma-se falar do calvinismo, como se o calvinismo fosse uma religião, né? Não existe uma religião chamada calvinismo. O que existe são calvinistas. Quem são os calvinistas? São cristãos
que seguem a doutrina cristã reinterpretada por Calvino. O calvinismo em si ele não existe como religião, como nome, como instituição, não existe. Você nunca vai encontrar Igreja Calvinista do Brasil. Isso não existe. Tá? O calvinismo é um modo de enxergar o cristianismo, e esse modo você basicamente você vai acabar abraçando as teses do Calvino. Enfim, Calvino fez em Genebra aquilo que ele gostaria de ter feito na França. Ele começou ali a construir essa reforma da doutrina, que na verdade, segundo o próprio Calvino, não era exatamente uma reforma, era um retorno ao que Cristo realmente queria e que a Igreja Católica teria desvirtuado. Só que aconteceu ali uma coisa muito interessante nesse processo. Calvino, por 1000 fatores, ele acabou ocupando uma posição de destaque na sociedade de Genebra. E ele acabou se tornando uma voz muito importante dentro da cidade, ao ponto de ele se transformar numa autoridade política. A gente pode dizer, mas sem sombra de dúvida, que Calvino fundou em Genebra uma teocracia de natureza cristã, reformada, e que levou às últimas consequências a ideia de transformar Genebra numa espécie de vitrine daquela interpretação calvinista do cristianismo. Calvino enxergou em Genebra um espaço para construir uma vitrine sobre o que ele achava que seria bom em termos de doutrina cristã. A ideia, sem querer, acabou sendo a seguinte: olha, vamos construir em Genebra um espaço em que as pessoas vão ver na prática como funciona esse tal de cristianismo, ou pelo menos esse tal de cristianismo reinterpretado por Calvino. E o que acontece é que nesse processo Calvino não mediu esforços. Calvino, se eu fosse resumir bem tudo que aconteceu em Genebra, a ideia básica seria a seguinte: forca aos hereges. Ponto. É isso que Calvino fez. Calvino pegou todos aqueles atravessadores de alimentos, toda aquela gente, todo aquele povo que contribuía para a degradação de Genebra, e simplesmente mandou esse povo para a forca. Ele instituiu em Genebra, a gente pode até dizer assim que a Genebra de Calvino foi o primeiro governo totalitário nos moldes que temos hoje. Era um lugar em que, se você não seguisse estritamente a doutrina cristã de ótica calvinista, você provavelmente seria enforcado. Se você seria considerado um herege, você seria enforcado. Consequências negativas, bom, é o que eu acabei de te falar. Calvino transformou Genebra numa teocracia, e numa teocracia das mais violentas e totalitárias. Aspectos positivos: Calvino incutiu na cultura de Genebra a devoção pelo trabalho, pela economia, pela poupança.
pela palavra dada. Então essas duas coisas aconteceram simultaneamente. Ao mesmo tempo em que muitos foram para a forca, quem sobrou vivo aderiu estritamente ao calvinismo, ou à reforma calvinista, digamos assim. Então a Suíça acabou se tornando um país em que a seriedade dos negócios, do trabalho, né, Calvino, ele, na ótica calvinista, e que você pode até enxergar isso em Paulo, na própria Bíblia, o trabalho é uma forma de louvor a Deus, na verdade, e é considerada a melhor forma de louvor a Deus. O trabalho. A sobriedade, enfim. Veja, é claro, se você trabalha, poupa, é evidente que você uma hora vai ficar rico. Vai comparando isso com a noção de riqueza e de pecado e de cristianismo que temos aqui no Brasil. Vai fazendo um paralelo, tá? E isso penetrou profundamente na alma do povo suíço, de maneira geral, porque, claro, quando os outros membros da Confederação Helvética, que é a famosa Suíça, viram que Genebra estava daquele jeito, claro que todo mundo também quis, né? Então a coisa se espalhou. E é bem verdade que, assim, onde quer que o calvinismo tenha entrado, a coisa foi muito bem. Muito bem. Você pode até falar para mim assim, André, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, né, existe uma ideia de que o calvinismo moldou a sociedade americana. Isso é mais ou menos verdade. O calvinismo nos Estados Unidos ele foi muito forte na costa leste. Na costa oeste foram versões mais alalaô, né, de cristianismo, digamos assim. Califórnia, aquele pedaço. O povo mais, né, o balacobaco do Ziriguidum, né, como diria o Chacrinha. Não era uma versão severa e sóbria do cristianismo como era na costa leste. Então os Estados Unidos acabaram ficando um país meio pé lá, pé cá, né? O pé não estava, os dois pés não estavam nem num lugar nem no outro, e aí acabou consequentemente virando a baderna que é hoje. Mas enfim, o segredo da Suíça realmente é que Calvino escolheu Genebra como ponto inicial do seu trabalho de reforma da doutrina, da então doutrina cristã, ou da doutrina católica do momento, se você preferir. Isso é o que está por trás de tudo até hoje. O suíço, até hoje, ele pode nem ser uma pessoa religiosa, mas aí é que está. O calvinismo ele entrou na cultura suíça, né? Essa é a verdadeira força. Porque, veja, enquanto você trabalha porque você tem medo de Deus e não sei o quê, o trabalho não faz parte da sua cultura. A cultura é aquilo que você faz sem saber que está fazendo, com a mesma naturalidade com que você respira, certo? O suíço ele tem a devoção ao trabalho hoje da mesma forma que ele tinha na época do Calvino. Talvez hoje ele não vincule mais isso a Deus, mas essa devoção ao trabalho ela é tão séria, tão profunda, que ele nem percebe que ele faz isso. Mas ele faz, o suíço faz isso, porque é cultural dele, né? Já não é mais uma coisa imposta na base do chicote, como foi lá atrás na época do Calvino. Nem sempre foi assim, como eu falei. Inicialmente Genebra era uma zorra, certo? Hoje, aquilo penetrou na alma do povo e eles são daquele jeito. Mesmo que a maioria ali talvez nem acredite mais em Deus. Talvez já eu acho que ainda a Suíça tem bastante muitos crentes ainda, mas eu não sei o estado atual do ateísmo na Suíça, mas ainda que você pegue um suíço ateu, a ética do trabalho permanece na alma dele, no jeito dele de ser. E é esse o segredo. Enquanto houve uma mão de ferro de Calvino e fez a coisa certa, ou certa sob alguns pontos de vista, porque também foi uma teocracia, esse é um fato, e uma teocracia totalitária, mais fato ainda, só que no fim das contas virou a Suíça. Então, a Suíça é um caso que nos faz pensar muito
sobre o valor relativo da democracia, certo? Tem muita coisa que, se você parar para pensar, a Suíça ela vai dar um nó na sua cabeça, porque hoje é um país em que o povo vota diretamente. Eu acho que é difícil imaginar uma sociedade hoje mais, digamos, democrática do que a Suíça. Não vejo no mundo nenhuma outra que chegue perto. Mas o começo foi com mão de ferro. Foi o Calvino mandando as pessoas para a forca. Enfim, é uma história que dá o que pensar. É isso o que... Isso é o que está por baixo, por trás da estrutura econômica e da riqueza e do progresso da Suíça. Dê uma pesquisada, é uma história bem interessante. Pesado, mas interessante, tá bom? Abraço para você, até mais.